Se você está nesse processo de entendimento sobre a lei da atração, o poder vibracional, o poder da sua mente, não entende ao certo como e onde deve se aplicar, então esta conversa vai sim te ajudar e te ajudar a esclarecer todos esses pontos. Meu nome é Pablo Paulino, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, as pessoas venderam a seguinte narrativa, que é possível alcançar tudo aquilo que quiseres, eles disseram, só com o poder da mente, sem sequer mover um dedo. Mas eu gosto de pensar, se fosse possível, todos nós já alcançaríamos todos os nossos objetivos, de todos nós já realizaríamos todos os nossos sonhos. Se fosse tão fácil assim, de só pensou que a coisa apareceu. Então, como é que essa lei da atração funciona? Quais são as anatomias da lei da atração? A lei da atração não funciona como mágica, é uma ciência exata que sim funciona, mas quando aplicado da melhor forma, achar que só de pensar que tudo vai acontecer, a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, a quantia que você deseja, virar num passe de mágica, isso é mesmo que loucura. Porque nada disso irá acontecer se não existir um esforço físico, né? Não existir um esforço físico, nada disso há de acontecer. Porque assim, existe a lei vibracional mental e a física. Os dois precisam se entrelaçar para que você consiga dar um boom nesse tal da lei da atração. Até que eu deixei uma citação aqui que diz o seguinte: existe o esforço físico e mental. Os dois precisam estar na mesma frequência, senão não adianta nada. Não adianta nada. Se o físico não estar entrelaçado com o mental, não adianta fazer nada. Isso nunca vai acontecer. Em 2019, quando eu estava aprendendo a desenhar, eu não sabia nada de desenho, mas já mentalizava com um resultado bom no mundo do retrato, né? Fazendo retratos bonitos. Mas todos os dias eu desenhava. Eu já tinha até que uma qualidade no desenho, já poderia fazer encomendas. Eu ainda mentalizava um resultado que eu não tinha e eu precisava alcançar aquilo. Eu não parei de me esforçar, não parei de procurar materiais, não parei de procurar ajuda, não parei de procurar saber mais. Eu só parei quando eu vi que já alcancei o que eu queria. Então, esses padrões eu comecei a entender agora, que existe a meta, que você já está lá, né? Só que existe um esforço físico que é preciso você materializar aquele resultado mental que você mentalizou, né? Então, por isso existe essa combinação, né? Essa combinação, o físico e o mental precisam estar os dois na mesma frequência para dar um bom nessa tal da maturidade emocional. O ponto-chave 2 é o seguinte: achar que o universo vai entender a sua frequência só de você mentalizar algo, fazer quadro dos sonhos, bilhetinhos para olhar sempre, isso não dá resultado. Porque o quê? Digamos que você vai quer passar um ano em Maputo. Ou seja, você já fez ali o teu quadro dos sonhos, a casa onde você vai alugar, ou o hotel que você vai alugar, pensão. E você já mentalizou aquilo, você já vive aquilo no seu mental, ou seja, no espiritual, ou como querem chamar, mental, espiritual, tanto faz. Então, você já mentalizou aquilo, só que o ponto-chave é o que você está fazendo agora para alcançar o que você mentalizou. Porque o que nos vende agora é só de você pensar, mesmo sem mexer nenhum dedo, você vai alcançar. Só que não é verdade, né? A lei da atração é exata, funciona? Sim, funciona. Mas existem, como eu disse, essas duas vibrações, física e a mental. Vocês precisam se interlaçar, os dois precisam se interlaçar para criar essa tal lei da atração. Ou seja, o mental, você mentaliza o seu resultado final, mas o físico trabalha para materializar aquilo, né? Até o Napoleão Hill, que foi uma das referências mais grandiosas nisso da lei da atração, lei espiritual e tal, ele narra o seguinte, que saiu da sua cidade com $50 e um bilhetinho escrito o seu sonho. E então ele foi para um hotel que parece a noite era $500 ou mensal era $500, uma coisa dessa. E ele só tinha 50.
Então, o sonho dele era ser um escritor reconhecido. Isso nos dá a entender que não é só o mental, o físico também. O físico é ele que levou o Napoleão da sua cidade até outra cidade, mas o mental é que mentalizou o seu resultado final. Então, há que ter consciência dessas duas entidades, a vibração física e a vibração mental. Se os dois não tiverem acasalados, aí nada vai funcionar. Quando você se questiona da seguinte maneira, tipo, quanto eu quero, né? Quanto de valor monetário, ou o que eu quero, seja, seja qualquer coisa. Então, você precisa se fazer uma outra pergunta. O que você faz para alcançar isso? As pessoas dizem que não precisa mentalizar o método, né? Só mentaliza quanto você quer, seja exato e a data que você vai ter esse valor. Ou seja, eu preciso de 10.000 até o dia 15 de janeiro. Só que surge uma outra questão. Se de janeiro anterior até este novembro você ainda não conseguiu tipo, nem 5.000 meticais, o que te garante que de dezembro até o janeiro você vai conseguir 10? Então, eu acho que é importante sim pensar num método. No caminho vão existindo coincidências, oportunidades de você poder fazer esses 10.000 meticais até janeiro. E é importante citar que não vá com quantias que o seu cérebro vai entender que isso aqui é impossível. Senão pode duvidar e não vai dar certo. Começa com quantias menores para ver como é que isso funciona ao todo, ao geral, entender quais são as vibrações que você tem que adquirir ou não adquirir. Qual é a vibração física, qual é a vibração mental e como acasalar esses dois, como acreditar nisso também. O ponto-chave é acreditar. Se você não acreditar também, nada estamos a fazer. E depois, tudo isso e não ter uma vibração mental e física casalada, né? Você só vai ter a física, está tudo bem, vai dar bom. Só que nada disso vai cair do céu, né? Nada disso vai cair do céu. Você pode pedir, 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 pedir. Nada disso vai cair do céu. E eu gosto de citar muito aquele livro de Mateus, né? Aquele livro de Mateus que diz o seguinte, eu não sei se é Mateus ou Lucas, diz, todo aquele que bate a porta se abrirá. Só que o bater não é só mental, né? Não é só mental. Você não vai pensar. O bater também se emprega em procurar. Você não vai procurar só no mental. No físico, precisa que haja um esforço físico para materializar aquilo que você. Para materializar o seu resultado final que está na tua cabeça. Ou seja, vamos analisar o que aconteceu com a criação do mundo. Deus primeiro mentalizou e materializou aquilo em palavras, ou seja, mentalizou no mundo espiritual e realizou no físico com as palavras. Então, isso nos dá a entender mais ainda que existe um esforço físico e mental. Os dois precisam estar interlaçados. Eu estou a repetir isso muito para vocês, tipo, terem na mente que essas duas coisas precisam estar interligadas, porque você pode tentar e não funcionar. Então, um precisa do outro. Os dois. É como se fosse quando nós vamos estudar sobre maturidade emocional, né? Existe o córtex pré-frontal e existe a memória emocional. Então, se um falhar com o outro, você faz uma coisa que não tem interesse, né? Se um falha com o outro, você não consegue ter uns bons estímulos, boas respostas face a uma situação de medo, angústia, tristeza, etc. Então, é necessário que o córtex processe algo benéfico e o emocional que é responsável pela tomada de decisões, ou seja, é responsável pelos atos, por materializar aquilo que o córtex processou, ou seja, pensou, validou. O emocional também precisa estar de acordo com o córtex ou a mente pensante para que haja melhor proveito do que você vai fazer, ou seja, das suas atitudes que você vai tomar. Então, se o físico e o espiritual não estiverem assim,
Nada disso há de funcionar, né? E eu estava a acompanhar uma palestra de um sábio indiano, não sei se é índio ou indiano, não sei lá, mas são desses de yoga, desses de yoga. E ele diz o seguinte, ele alcançou não, ele diz o seguinte, você pode alcançar tudo o que quiser sem mover nenhum dedo. Eu, epá, se é verdade, porque ele disse que aconteceu com ele. Só que ele conta uma história que tinha alguém que queria explorar, não sei lá, uma mata, não sei lá, e encontrou ele e perguntou se ele era engenheiro, arquiteto, não sei o que era para construir uma coisa. Ele disse, eu sou. Então ele foi em casa acreditando que poderia fazer aquele por projeto e ele fez. Só que, se formos analisar o que ele falou, ele foi fazer o projeto mesmo sem saber, ou seja, ele mentalizou aquele projeto já feito. Só que ele não mentalizou e ficou parado. Ele mentalizou e fez aquele projeto funcionar, né? Ou seja, existiu lá uma força mental e uma física. Os dois se entrelaçaram e deu um. Então, só de eu pensar, sem movimentar um dedo, tudo vai dar bom. Isso mesmo que loucura, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. O mental precisa estar interligado com o físico. Mesma vibração que está no mental é a mesma do físico. Então você interlaça, os dois ficam na mesma vibração. Aí pode ser que a lei da atração dê um bom para ti. O quão difícil você acha que isso é possível? Tipo, fazer tudo, assim como sabe o índio disse, fazer tudo, ou seja, realizar tudo o que você quiser, sem sequer mover um dedo. Se formos a dar em percentagem, eu diria que isso é 1000% improvável de acontecer, porque nada acontece sem você se mexer. Se o teu mental está para realizar uma coisa, o teu físico precisa de seguir. É como Salomão no Provérbios 13 disse, ou o inverso, de 13 e 11 ou 11 e 13, uma coisa dessa, mas entre esses dois. O tolo muito sonha, mas nada alcança, mas aquele que trabalha com resiliência prospera. Então, só de sonhar você não vai alcançar nada. Você precisa sonhar, pôr o físico para trabalhar, para materializar aquilo que você sonhou. Só de sonhar não muda nada. Precisa sonhar, materializar. Não se materializa no sonho, não se materializa no pensamento, se materializa no mundo físico. Para que a lei da atração funcione, é necessário que a matéria ou a materialização da coisa que você sonhou esteja no mundo físico. Então, físico é o pensamento, né? O físico, o pensamento ou o espiritual, como queiram chamar, precisam estar interligados. E às vezes isso causa um pouco de depressão, por quê? Você ouviu muitas pessoas que conseguiram, sei lá, muita coisa com o poder de pensamento, todo pensar, ele já teve uma Ferrari, todo pensar, teve milhões. Você está a pensar, se calhar há 5 anos e nada acontece. Só que você não está entendendo ao certo, ou eles não te disseram ao certo o que eles fizeram. Como é que eles chegaram até naquele resultado? Por que chegaram naquele resultado? O que eles fizeram você não sabe. Mas eles já mentalizavam aquele resultado. Só que o que eles fizeram para materializar aquele resultado? É o que não te contam. E é isso que eu estou abrindo aqui pela minha generosidade. Yeah, porque eu sou um generoso. Estou a explicar aqui que esse bem físico e mental, os dois interligados, pronto, isso vai dar bom. Eu acho que o encontro fica por aqui até a próxima conversa. Talvez todas as quartas-feiras, ou todas as sextas, ou todos os sábados. Ainda não decidi bem o horário que vamos tendo uma conversa sempre. Mas eu acho que entre quarta a sexta teremos uma conversa. E aos domingos, talvez, vamos fazer uma mini live, uma pequenina, uma live pequena, só para descontrair mais. Quarta ou sexta, ainda não decidimos muito bem, teremos uma conversa sempre. Se você quer que esse conteúdo só seja para você, nem vale a pena dar o like, nem vale a pena fazer nada. Mas se você acha que esse conteúdo deve chegar aos seus primos e familiares, até lá.